Olá, atendendo a pedidos aqui. Estamos novamente com a nossa Marina, parte 2. parte 2, gente, porque essa tá muito especial mesmo. Vamos ver, vamos aguardar a Marina. Olha aí, todo mundo ainda voltando. E aí, meninas? Voltou. Olha. Vamos lá. Aí, voltou. Pronto. Oi, Marina. Fiz todas elas. Vocês não me adulem, gente. Não me De adulem. novo, nossa. Ai, meu Deus. Boa noite de novo. Bom, Continue a parte 3. tá tudo certo aí, Marina? Tudo certo. Então, a terceira Esse- parte, então, a primeira... pode falar. Não, era a terceira parte mesmo que ficou faltando. Então, a primeira parte, né? Tome a sua cruz a cada dia, e daí o a cada dia, que é, alguns abraçam a cruz no princípio, quando ela se apresenta, mas quando dura, dizem, não posso mais. Todavia, Deus quer que continuemos a carregá-la sem cessar até a morte. Que foi o que você falou aqui pra gente. Então, eis, portanto, que consiste a salvação e a perfeição. Consiste em cumprir essas 3 palavras. Negue-se. Recusemos ao amor próprio o que não lhe convém. Tome, abraçamos a cruz que Deus nos envia. Sigamos as pegadas de Jesus até a morte. Então, você vê que não é algo simples, não é algo fácil, mas Mas é possível. é possível. É possível. É E talvez se a possível. gente simplificar um pouco mais a vida, né? Se você fugir também aprender a identificar, porque eu acho que o discernimento qual é a virtude, né? Qual as virtudes? Lembra que nós falávamos sempre quando nós lemos a Madame Bovary, né? Como a gente fez uma analogia das virtudes e dos, né? Tudo aquilo que a Emma não tinha, né? Tudo aquilo que a Emma pecava, vamos dizer assim, como ela conduziu tudo até entrar no adultério, até estragar toda aquela situação, né? E como existem virtudes, né? Para todo pecado, né? Existe uma virtude que nos ajuda a entrar nesse dilatar o coração, né? Nessa respiração, que é esse movimento do mundo, esse movimento da vida, tudo é contrastante. Luz, a gente só enxerga a luz pelo contraste com a escuridão, a gente só enxerga muitas vezes a bondade em contraste com a maldade. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar muitas vezes a beleza de forma, quando a gente fala de olhar a beleza, de ver a Emma era cega, vocês lembram, né? Que a Emma ela não conseguia enxergar a beleza, ela não conseguia enxergar o amor, ela não conseguia ver que a vida dela, os caminhos para onde ela estava andando, porque lhe faltava o discernimento, faltava tirar a luz. Então nós vivemos numa cegueira, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Às vezes inconsciente porque vem daquilo que a gente traz de herança. E às vezes consciente porque, sabendo que somos cegos, nós não queremos nos emendar. Não queremos enxergar. Porque às vezes enxergar significa olhar para si mesmo. Olhar para a sua realidade. E você não quer. A gente quer ver só coisa legal. Né? Olhar para o descanso. Nosso coração tem recônditos escuros, onde a gente guarda, esconde sentimentos que nós não queremos mostrar. Um exemplo. Nós gostamos de falar dos nossos pecados, às vezes, as pessoas que têm mais facilidade em falar que peca, que é pecador. Então eu falo, eu sou uma pessoa perfeccionista. Por quê? Porque perfeccionismo é um pecado, vamos dizer assim, aceitável, não é não? A gente fala perfeccionismo como sendo uma coisa
Eu sou perfeccionista. Bom, ele até soa bonito, que vem da palavra perfeição, certo? E nós não gostamos de falar que nós somos invejosos. É feio falar de inveja. Como é que eu vou falar que eu invejo a vida do Instagram das pessoas que agora em janeiro vai todo mundo pra praia, eu não vou? Como é que eu vou falar que eu sou invejoso, né? Então, existem pecados que são confessáveis, né? Que a gente fala à luz do dia e os nossos os lugares, as coisas a gente esconde no nosso coração, lá no escondidinho do nosso coração. Que às vezes o que a gente acha que as pessoas não... Então essa é cegueira voluntária. Eu não quero... Gente, até o adulto aqui, gente. Jesus. Sim, Marina. Ai. Então, essa cegueira que a gente não quer ver a própria realidade, você não quer enfrentar ou olhar para os seus pecados. E eu já adianto para dizer que o perfeccionismo também é um dos piores pecados. Um dos mais feios. Porque ele obriga o outro a ser como você quer. Você obriga o outro a fazer o que você quer, a ser como você acha que tem que ser. É quase como eu explicava de um serial killer, né? Que pegava as pessoas e colocava na cama dele, sequestrava e colocava na cama dele. E esticar. Os braços tinham que caber exatamente naquela cama, os braços e as pernas. Se o braço sobrava, ele cortava as pontas e matava a pessoa. Se a pessoa não cabia na cama, ele esticava até a pessoa caber. Você fala que morte horrenda, né? Tanto uma quanto a outra são duas mortes horrendas. Mas nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós colocamos as pessoas dentro da nossa forma. E se elas não cabem, a gente corta. Se elas não cabem, a gente estica, porque elas têm que caber. E se elas exageram, se elas ultrapassam a nossa forma, a gente corta. Quantas pessoas nós já cortamos da nossa vida? Porque dentro do perfeccionismo, que parece um lindo pecado, que é um dos piores, dos mais soberbos, né, dos mais terríveis, né? Às vezes você confessar um pecado mais chulo, mais feio, não é tão feio como você dizer que você é perfeccionista. Porque além de soberba, é mentirosa. Além de soberba, é mentirosa. Que no fundo você não é perfeccionismo, no fundo você é um assassino que mata as pessoas que não entram no seu critério. Não entram na sua verdade. Isso a gente faz com o marido, isso a gente faz com o filho, isso a gente faz com a namorada, isso a gente faz com todo mundo. No momento, todo mundo é maravilhoso, até o momento que não faz a tua vontade. O amor desaparece. Né? Então, ter essa consciência que no nosso coração há coisas escondidas que nem tudo vai ser revelado também. Né? Que nem tudo. Eu penso que tudo vai ser revelado no momento do juízo. Aí a gente não vai ter muita escapatória. Né? Eu teria vergonha. Tomara que não seja público. Né? Que todos os meus pecados sejam passados numa tela. Imagina se todos os nossos pecados passassem como numa tela de cinema. Imagina, meninas. O que vocês fariam? Eu morreria de vergonha. Não é? Sim. Mas é melhor hoje saber que há alguém que é capaz de perdoar tudo isso. Né? E por isso, as mulheres com excesso de perfeição, que acham que os filhos têm que ser perfeitos, que o marido tem que ser perfeito, perfeito ao seu modo, porque perfeito só Deus, né? Mas perfeito ao seu modo, essas acrescentam um sofrimento extra à sua vida, uma cruz extra ao seu sofrimento que Deus já tinha preparado para você, que é a cruz de não poder amar. Porque quando a gente exige a perfeição do outro, a gente não ama, a gente não é incompatível com o amor. Amar é aceitação, passa pela aceitação, passa por olhar o outro e dizer, Deus o ama dessa forma, né? Passa pelo não julgar a intenção do outro. Isso é o mais difícil, para mim acho que é o mais difícil, é não julgar a intenção do outro. Né? E não julgar o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando. Né? Esse é o grande combate. Né? E vai ser até a morte, igual você falou, Laís. Vai ser até o último suspiro de vida,
estaremos lutando. E o mais interessante, eu fui, essas últimas semanas, em 3 semanas eu fui a 3 velórios. 3 semanas seguidas. E sempre diante da morte das pessoas, é algo que me impressiona, ver como Deus vai fazendo um caminho de descida com todos eles. E essas pessoas vão descendo a uma estatura de voltarem a ser crianças. No sentido de estar pequeno, né? Deus permite a velhice, a doença, a morte para muitas pessoas. Isso vai nos transformando em pequenos. E aí vem a palavra do Evangelho que fala que o reino dos céus é dos pequenos. E aquele que se fizer como criança, né? Só vai entrar aquele que seja como as crianças. E eu tenho observado nesses últimos 3 velórios que eu fui, esse caminho que essas pessoas fizeram, né? De chegar um momento de falar, Senhor, eu estou entregue, eu não posso mais nada, eu não posso mais andar, eu não consigo mais me movimentar, eu preciso que alguém me limpe porque eu não consigo mais me limpar, eu não posso tomar banho. E é um caminho que Deus faz com todos nós, de quebrar a nossa soberba. E aí quando ela está perfeitamente quebrada, Ele nos chama. Por isso é que é uma luta para a vida toda, né? Para a nossa vida toda. Podem falar aí, meninas. A Emma, ela com certeza é um dos maiores exemplos que ajudaram a gente até a identificar em nós mesmas esses vícios e essas dificuldades que nós temos, porque no fim das contas o mundo diz que nós devemos nos realizar, que nós, né, sempre nós primeiro, eu primeiro. Por que eu vou olhar para o outro? Porque não, o outro que se encaixe no meu molde, se ele não se encaixar, passa para frente, para o próximo. E assim, é totalmente contrário ao que o Evangelho diz, né? Eu lembro de uma oração, Marina, que eu vi, acho que é no último post que você fez, que a nossa maior dificuldade é realmente de se conformar à nossa realidade, se conformar à vontade de Deus e de se entregar à dor, sabe? Se é aquele momento, Deus te deu essa realidade, essa dor, então tem um propósito naquilo, e a gente fica tentando entender, mas por que assim, por que não assado? Falei, mas não é para entender, é para amar, né? É para olhar aquela cruz e amar, e viver aquele momento. Essa oração é muito bonita, eu vou ler só o iniciozinho. A minha bateria nesta tarde, Cristo do Calvário... Acabando, meninas. E é mesmo? Ah, meu Deus. Vou só ler o trechinho e a gente já encerra. Nesta tarde, Cristo do Calvário, venho pedir-te por minha carne doente, mas ao ver-te meus olhos vão e vêm de teu corpo com vergonha. Como vou queixar-me de meus pés cansados quando os teus estão destroçados? Sim, só esse início. Como que eu vou queixar dessa dorzinha de cabeça porque o meu noivo não falou direito como eu queria que ele tivesse falado? Assim, olha para Cristo, olha para a cruz, né? E eu acho que isso é a maior mensagem de amor pra gente. Se a gente relativiza tudo com a cruz, uma vez eu ouvi uma pregação interessantíssima que dizia o seguinte: se eu ponho tudo em relação à cruz, ou ele está certo ou eu estou certa. Se o que está certo é a cruz, se o que está certo é aquele amor, com certeza os meus questionamentos não estão certos. Ou eu respondo tudo em relação a ele, ou seja, imagina que eu tenho câncer, né? E eu estou aqui sofrendo porque eu não consigo entender qual é o propósito de Deus para mim com essa doença. E eu falo, por que, Senhor? Agora, se eu relativizo esse câncer em relação a Cristo, ao seu sofrimento na cruz, e falo, Senhor, se é isso, se é esse câncer que vai me fazer encontrar contigo, bendito seja esse câncer. Então, aquela sim é a verdade, não esse meu desejo de justiça. Nenhum clamor de justiça sai da boca de Cristo. Vocês já ouviram em alguma palavra Cristo pedindo por justiça? Algum evangelho, alguma palavra em que Cristo fala de justiça? Não existe. Mas a justiça de Deus, ela precisa ser atendida, né? Ela precisa chegar ao ponto. Mas ele não clama por justiça em nenhum momento. Então, esses clamores de justiça, a gente precisa entender de onde vem esse clamor de justiça que muitas vezes eu tenho diante das injustiças que eu recebo do meu marido,
dos meus filhos? De onde vem isso? Vem de Deus? Ou será que vem do demônio? Que o demônio é aquele que te adula, que ele fala, então, você não merecia passar por isso. Você não merecia que fulano tivesse falado com você dessa forma. Você não merecia que seu marido te tratasse desse jeito. Você não merece. Porque é isso que o demônio fala com Cristo quando ele está no horto. O que fala? Qual é o diálogo do demônio com Jesus Cristo? Né? O que fala o demônio? Ele fala, se você fosse meu filho, eu não te trataria dessa forma. Olha como te trata o teu pai. Ele vai permitir que você morra. É esse o diálogo do demônio com Cristo na cruz. Né? Então, esse clamor de justiça. O que fala o ladrão? O ladrão fala, mas se você... Olha aí como é que você vai morrer. Você não é Deus. Então, esse diálogo com Cristo, né? E você não pode. E esse diálogo nós temos todos os dias. Porque todos os dias que nós recebemos uma injustiça, a gente fala, eu não mereço. Eu não mereço. Porque a gente não joga isso na cruz de Cristo. Porque se a gente relativiza tudo com a cruz, a gente passa. Então, ser cristão é aprender com Cristo a entrar na morte e não morrer. Isso é ser cristão. É aprender que ele já venceu a morte. Por isso você também pode. Por isso você pode sim ter os filhos que Deus pensou para você. Você pode sim estar aberto à vida. Você pode ter 1 filho, 2 filhos, 10 filhos ou nenhum filho. Se for essa a vontade de Deus para você. Aceitar a vontade de Deus sabendo que ela é perfeita em todo momento. Isso é o que a gente aprende da cruz. Quando a gente fala da Ema, né? A Ema é bem essa pessoa que ela escolhia sempre o seu próprio prazer, né? Escolhia sempre a sua própria vontade e Tá atrapalhando. ela nunca quis. Tá funcionando agora? Eu acho que é a bateria. Tá? Oi. Bom. Mas a gente encerra logo. Oi. Então, fala certo aí, agora? fala pra ver se eu tô... Tá. A Ema é essa pessoa, né, que ela queria muito se casar porque o casamento ia salvá-la e ela entrou no casamento e foi infeliz. Não, mas agora eu vou ter uma filha e essa filha vai me salvar. E ela teve a filha e nada mudou. Então, não, mas não é o meu marido que é muito ruim. Então, talvez se eu arrumar um amante. Não, esse amante está muito ruim, então eu vou arrumar outro. Então, o problema nunca estava nela. O problema nunca era ela, né? Ela nunca quis carregar a cruz dela. O problema era sempre o outro. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, que no começo do livro o Flaubert ele fala sobre que muito do imaginário da Emma ela foi com literatura romântica. Isso. Ela lia literatura, né? E eu acho isso uma coisa incrível, porque hoje, né, o imaginário das meninas não está na literatura romântica. Está nas mas séries. Nas séries, nos filmes românticos. Exatamente. Eu tive que fazer um detox de comédias românticas, porque o meu imaginário estava todo poluído com aquelas coisas. Exatamente. Aquela imaginação. E isso vai formando novas Emas, né? Por isso que as mulheres hoje, nossa geração é cheia de Emas. Exatamente. E a gente não tem no Formação do Imaginário, por exemplo, a Mrs. March, do Mulherzinhas, né? Quais são as meninas que leram Mulherzinhas hoje, que viram um exemplo de uma mãe que é uma mulher corajosa, brava, disposta, enfrentando toda aquela dificuldade. Você não vê, né, a formação na formação do imaginário hoje, você não vê. Alceste, né? Alceste, que já 300 anos antes de Cristo, Eurípides já escrevia sobre alguém que é capaz de dar a vida pelo marido. Olha só. Enquanto a gente leu Medeia, né, que matava os filhos para impingir no outro a dor
que ela sofreu, que era tão insuportável que ela precisava que o outro sofresse a mesma coisa que ela. A gente tem Alceste, que deu a vida pelo marido, né? Seria normal se ela tivesse dado a vida pelos filhos. Todos nós estamos dispostas a dar a vida pelos nossos filhos. Mas Alceste dá a vida por Admeto, que era um marido que não merecia que ela desse a vida por ele. Não, ele Ele só não merecia, gente. Tava conversando Ele com a era Rapuque hoje, que a gente tava fraco. folheando, eu falei assim, ele só reclamava. A Alceste morreu por ele ficava reclamando. E teve que vir o Hércules. Dá um jeito. Hércules chegou nele e falou assim, mas peraí, para de reclamar. Exatamente. Ele queria que o pai fosse. Quer dizer, não, o pai dele foi mais como é que eu já tô. Quer dizer, então que eu também quero viver, né? Agora, se você se enxerga no Admeto, porque Cristo deu a vida e a gente não merecia. No fundo, nós somos essas pessoas que não merecemos que ele dê a vida por nós, entendeu? Exatamente. O mais impressionante que eu acho de Alceste é que ela ressuscita, né? Hércules consegue fazer ela ressuscitar 3 dias depois. 3 dias depois. E eu fico, meu Deus do céu. Exatamente. Então, assim, e o livro foi escrito 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Mas na formação do imaginário, hoje, como isso tudo foi cortado da nossa grade de educação, foi cortado dos nossos filhos, nossos filhos foram impedidos de alcançar essa formação do imaginário, que é tão importante para a formação do caráter, porque os livros nos ajudam a formação do caráter, né? A formação da vida da pessoa. Hoje, onde é que está se formando caráter, gente? Pelo amor de Deus, no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Eu não sou uma pessoa assim, muito de postar as coisas e tudo. Eu tenho um pouco de resistência e, na verdade, eu tenho até vontade de deixar mais, porque eu vejo que isso tudo impede a gente. Eu estava sem capacidade de concentração, né? De pegar e ler, né? Um livro. Por quê? Porque a gente está naquele tempo de fast food de informação. Tudo é muito rápido. Não existe mais a formação que a gente tinha. Que se já teve, muito mal, mas agora está terrível, né? Agora estamos vivendo tempos sombrios no que diz respeito à educação e à formação do imaginário, né? Sim. Eu não vou longe, não, eu vou dentro da minha própria casa mesmo. É muito difícil inculcar, né, esse desejo, essa curiosidade pelos livros. Não é fácil, assim, inculcar nos meninos essa curiosidade para os livros. E eu vejo que as mães estão muito angustiadas, então vão buscar todas as informações da internet, vão buscar todas as informações. Gente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente, quando não sabia uma coisa, a gente se virava, sabe? Não tinha muito. Eu tinha o livro do Dr. Rinaldo Delamare, A Vida do Bebê, para consultar. Não tinha como eu abrir o Google e colocar assim, sabe? Meu filho está com febre, o que eu vou fazer, né? E isso tirou um pouco da capacidade da gente de reação. Você tem que ter um nível de perfeição na educação e no que os meninos vão comer. Esses dias eu ri até demais da Aline, gente. A Aline postou um negócio no Facebook que ela deixou a Giana com o Pablo e o Pablo deu tangue com a menina, com alguma coisa, e ela desespera, né? Falou, meu Deus do céu, eu cuido da alimentação, tudo. Então, assim, a gente está entrando numa certa histeria, né? Da perfeição em certos aspectos. Mas esquecemos da perfeição daquilo que é moldar o nosso caráter, o nosso interior. É o que a Camila falou, né? Do trabalho interior. Que o trabalho, ele falta isso nas pessoas, né? Um trabalho interior, um trabalho para ser pessoas melhores. Eu espero que vocês possam ajudar, né? Assim, a todos que estão assistindo. A gente está nesse processo juntos aqui. Eu recomendo fortemente que vocês sigam as meninas, né? Acompanhem o Clube das Penélopes, né? A própria Penélope, que foi uma esposa né? Que esperou. Será que caiu?
Não sei se travou. Porque meu Voltou. celular tá quase sem bateria, gente. Acho que já tá na hora da acho gente que a gente acabar. tem que encerrar. A gente tem que encerrar, então. Marina, só tenho a agradecer sua presença aqui. Muito obrigada por abrir o seu Instagram aqui para conversar com a gente. Agradecemos muito. Que isso, Estamos meninas. muito felizes Você sabe que eu amo dessa muito partida. vocês. Eu amo muito as Penélopes. Vou sempre amar vocês. Tá bom. A gente vai contar com você também para mais coisas aí, hein? Com certeza, gente. As meninas aqui amaram você. No que vocês puderem, no que eu puder ajudar, no que eu tô aqui. Vocês sabem que eu sou a mãezona, as meninas ficam com ciúmes, mas eu sou a mãe de vocês. A Nossa Senhora Marte. Isso, é essa que eu quero ser. Beijo, Marina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais.